Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da Vale, empresa brasileira gigante mineradora que vem distribuindo grandes dividendos nos últimos anos. Vamos fazer uma análise completa da distribuição de dividendos, isso para ver se essa distribuição de dividendos da Vale é sustentável. Então fica aí, vamos para a análise sem enrolação. Iniciando agora a análise da Vale, de ticker Vale3, a empresa muito conhecida mineradora brasileira. A gente consegue notar claramente já rápido que a ação está custando hoje R$ 70,32. E o seu dividend yield está em 16,95%. Se nós que consideramos um dividend yield bastante positivo acima de 6%, hoje consideramos esse dividend yield espetacular. Mas, claro, sempre temos que fazer uma avaliação completa para saber se esse dividend yield é sustentável, se ele sempre foi assim, então vamos seguir na análise. Outra coisa que conseguimos ver aqui é que nos últimos 12 meses ela distribuiu R$ 11,91 por ação. Lembrando que tanto o dividend yield como essa distribuição em reais são dos últimos 12 meses, não correspondendo do início do ano para cá. Sendo assim, ela pega grande parte do período do ano passado também. Então, para sabermos qual é a distribuição de dividendos e o dividend yield de 2022, temos que esperar até o final do ano para saber a distribuição consolidada dos dividendos da empresa e compararmos com o preço atual da empresa. Claro que, para quem não sabe, o dividend yield é quantos por cento do preço da ação hoje é distribuído aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. Já vimos aqui que a distribuição de dividend yield é 16,95%. Um absurdo, mas vamos continuar olhando o gráfico. No seu gráfico de histórico, a gente consegue ver que o dividend yield teve um grande crescimento de 2020 para 2021. Lembrando sempre que as mineradoras, as empresas de commodities são muito cíclicas, ou seja, elas apresentam variação grande de lucro de período a período. E nesse momento, as commodities estão muito valorizadas, principalmente por causa da guerra e outros fatores externos. O dólar está bastante alto. Então nós temos que prestar atenção porque uma queda do valor das commodities com certeza influenciará nos lucros e resultados da empresa. Nesse momento, quem tem a empresa está desfrutando de um dividend yield elevadíssimo. Olhando com mais calma, a gente consegue ver que mesmo utilizando esses dividendos de 2020 e no período atual, a sua média de dividendos é de 6,9%. Ela é uma média acima do que nós consideramos boa, que é uma distribuição de 6% ou mais. Mas conseguimos ver que, se não tivessem esses 2 anos, ela seria com certeza menor. Excluindo o ano de 2016, que teve uma distribuição de dividendos muito baixa, a gente consegue perceber que a distribuição variava de 2,65% até 8,63%. Sendo assim, eu considero que essas distribuições e as próximas distribuições continuarão ainda altas enquanto ainda estivermos com essas crises externas. Ou seja, as commodities ainda estarão caras, principalmente por causa da relação entre o dólar e o real e essa crise externa que hoje há na Rússia. Mas temos que tomar cuidado porque pode ser que em 1 ou 2 anos essa distribuição caia outra vez. Então, vamos ficar de olho. Avaliando aqui a distribuição de dividendos consolidada da Vale, conseguimos ver que a distribuição foi bastante explosiva no ano de 2021, tendo um crescimento muito grande de 2020 para 2021. Mas conseguimos ver aqui no gráfico os ciclos da empresa se apresentando de maneira clara. Notamos também aqui no gráfico que a distribuição de dividendos em 2007 foi de 39 centavos por ação e que em 2021 foi de R$ 14,64 por ação. Mas vamos tomar aqui como referência o ano de 2020, que foi de R$ 2,40 por ação. Nesse momento, hoje, atual, a ação já distribuiu R$ 3,71 por ação, mas podemos esperar ainda um crescimento nessa distribuição anual. Um ponto bastante positivo que temos que avaliar na distribuição de dividendos da Vale é que ela sempre distribui dividendos, não deixando um ano sequer de fora. Isso garante para a gente uma certa segurança.
nós conseguimos ver aqui na distribuição de dividendos da empresa que ela pagou no ano de 2021, nos meses de março, junho e setembro, e que até o momento ela só pagou no mês de março. Ou seja, podemos esperar aí pelo menos mais umas 2 ou 3 distribuições ainda esse ano. Se isso ocorrer, claramente o dividend yield anual da empresa vai aumentar e a sua distribuição de dividendos consolidada também. Mas para garantirmos uma distribuição de dividendos sustentável, o principal indicador a ser avaliado é o dividend payout, que indica para a gente quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. A gente tem como premissa que a empresa não distribua mais de 100% dos seus lucros, ou seja, o payout não pode ser maior do que 100%. Mas para a nossa avaliação como bons acionistas recebedores de dividendo, nós também queremos que a empresa se desenvolva, ou seja, para nós, a empresa não pode distribuir mais de 75% dos seus lucros, ou seja, o payout da empresa não pode ser maior do que 75%. Sendo assim, a empresa ainda teria 25% dos seus lucros para reinvestimento interno, o que geraria possível aumento de lucro nos próximos anos, e com o aumento de lucro nos próximos anos, teríamos também aumento da sua distribuição de dividendos. Analisando o gráfico do payout aqui, a gente consegue ver que no ano de 2013 houve uma distribuição absurda, então temos que desconsiderar esse item. Sendo assim, também teremos que desconsiderar a sua média de payout, mas vamos avaliar o gráfico num geral. A gente consegue ver que no ano de 2020 ela distribuiu mais de 100% dos seus lucros, o que não é bom para nós investidores. Mas temos que avaliar que ela pode ter tido um acúmulo de lucros anteriores, mas esse não é o ideal para nós. Aqui em 2021, a gente consegue ver que ela distribuiu 54,14% dos seus lucros em dividendos, o que para nós é positivo, pois ela ainda tinha 56% para reinvestimento interno. Um ponto para notarmos aqui é que ela teve alguns pontos de payout negativo, ou seja, ela não obteve lucro nesses anos, obteve prejuízo. Olhando rapidamente aqui, a gente consegue ver que ela teve uma distribuição de 41% em 2016, 26% em 2017, 29% em 2018 e 54% em 2021. Ou seja, então a gente pode considerar que ela tem uma distribuição de dividendos muito variável, principalmente por ela ser uma empresa cíclica. A variação do lucro da empresa é muito alta de ano para ano. Isso a gente consegue notar aqui pela variação do lucro líquido da empresa. Em 2015 ela teve prejuízo, em 2018 ela teve um bom lucro, em 2019 prejuízo, em 2020 de novo um outro lucro e em 2021 um lucro bastante alto, até por isso a grande distribuição de dividendos. Ok, conseguimos avaliar a distribuição de dividendos da Vale, mas e o seu preço hoje? Está sendo bom para compra? Está sendo ruim? Vamos vender agora? Vamos comprar agora? Vamos dar uma avaliada agora no seu valuation. Avaliando o gráfico de preço da Vale, a gente consegue ver bastante oscilação, sendo que ela há um ano atrás estava custando R$ 101,71 e hoje está custando R$ 70,32. Tendo então no último ano uma queda de 30%, 30,86%, para ser mais exato. Mas se nós avaliarmos o gráfico de preço dos últimos 5 anos, tivemos um crescimento bastante considerável, passando de R$ 21,82 para R$ 70,32, um crescimento de 223,05%, o que é bastante positivo. Mas avaliando aqui no preço do último ano, consideramos que ela está num patamar razoável. Outro indicador bastante importante de valuation é o P sobre L, que indica para a gente em mais ou menos quantos anos a empresa pagará para a gente em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador, em linhas gerais, é que ele seja menor do que 15, e hoje em 3,09 está bastante positivo. Vamos então avaliar o seu gráfico de histórico para ver se ele sempre foi assim ou não. Infelizmente, avaliando o gráfico, a gente consegue ver que o ano de 2013 inviabiliza a utilização da média histórica do indicador. Mas, se avaliarmos com critério, a gente consegue perceber que a empresa teve prejuízo no ano de 2019, ou seja, o seu PL está negativo, mas que ela teve o seu PL em 2016 a 10,12, em 2017
2017 a 11,98, em 2018 a 10,50, em 2020 a 17,30 e hoje está em 3,9, o que é muito positivo mesmo. Se pegarmos somente os anos positivos desde 2016, ela está muito abaixo da sua média histórica, sendo então considerada barata com relação ao lucro da empresa. Claro que o preço da ação com relação ao lucro da empresa fica cada vez mais barato se levarmos em conta que o lucro da empresa vem crescendo constantemente, principalmente por causa da valorização do dólar com relação ao real e ao crescimento do preço das commodities de minério de ferro. Então temos que tomar bastante cuidado, porque esse valor hoje está realmente muito barato, mas pode ser que nos próximos momentos o lucro da empresa caia, sendo então que essa relação de preço sobre lucro subiria talvez aos patamares anteriores. Mas nesse momento o preço da ação está bastante positivo com relação ao lucro produzido pela própria empresa. Outro indicador de valuation importante para a gente é o P sobre VP, que é uma proporção entre o preço da ação hoje com relação ao valor patrimonial da empresa. O ideal desse indicador é que ele seja abaixo de 1,5 para que consideremos ela uma ação barata com relação ao seu valor patrimonial em linhas gerais. Esse indicador estando em 1 indica para a gente que o preço da ação está sendo negociado a um valor igual ao valor patrimonial proporcional a esse preço. Seria como exemplo, você está comprando uma empresa que tem um valor patrimonial de R$1.000 por R$1.000. Nesse caso, hoje, como está aqui, você estaria comprando uma empresa com valor patrimonial de R$1.000 a R$1.970. Mas, mesmo assim, vamos dar uma olhada no seu gráfico histórico, porque talvez tenha uma diferença. É isso então, olhando aqui o gráfico histórico, a gente consegue perceber que realmente há um aumento do indicador. Ou seja, hoje em 1,97 está realmente acima da sua média histórica, que é de 1,5. Sendo assim, o preço da ação hoje está um pouco caro com relação ao valor patrimonial da empresa. Mas com relação aos lucros, como nós vimos anteriormente, está muito barato. Então temos que fazer uma análise completa. Se pensarmos que o valor patrimonial da Vale não varia tanto quanto os seus lucros, é possível notarmos que o preço sobre o valor patrimonial segue em crescimento. Enquanto os lucros variam constantemente, o P sobre L segue uma oscilação muito maior. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise dos dividendos da Vale. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho. Acionando o sininho, vocês não vão perder nenhum vídeo que fazemos. Então, se você gostou, não deixe de ver os últimos vídeos. Um abraço e até a próxima!